Olá para você que está no canal Jorge Paulo Paranhos, muito obrigado. E nós vamos falar sobre temas importantíssimos em nossos canais, em nosso canal. Juntamente com frases espetaculares no story do Instagram ou até no Instagram, frases underline espetaculares. Você vai encontrar aqui em cima, eu vou colocar frases espetaculares aqui em cima para vocês verem como é que entra lá no frases espetaculares, para poder a gente entender um pouco mais sobre muitos temas que afligem os dias atuais e sempre afligiram, né? Porque educar filhos não é um tema novo, né? Desde a primeira família, para quem acredita na Bíblia, as pessoas que são teólogos e tudo, você vê que a primeira família tinha problema na educação dos filhos, né? Porque tinha inveja, né? Lá no mundo da família modelo, Adão e Eva tinham invejas, né? Um tinha inveja do outro, acabou matando o outro, fugiu para terras distantes, então sempre teve problemas seríssimos relacionados à educação. Terminando esse nosso prefácio, nós vamos entrar aqui, ó. Vamos lá. Número 1. O que eu não devo fazer e nem falar, né, na educação de meus adolescentes? Estou falando para você que tem filhos de 10 anos até os 16 ou 17, que é uma fase complicadíssima. Dos 10 anos acima, o adolescente ele começa a desenvolver-se e aí começa a ter os conflitos. Uma explicação pequena e rápida. A psicologia diz o seguinte: o adolescente ele é alguém que está emergindo, né? Ele está emergindo na sociedade. E ele precisa nesse processo de infiltração no mundo adulto, ele não tem condição para se manter. Ele ainda está aprendendo as verbalizações, as intercorrências da vida para ele são mais dolorosas, mas porém não tem muita responsabilidade com muita coisa. Então ele fala o que quer e o se dane, né, para não dizer outra coisa, está sempre ligado, né? Se eu pudesse falar palavrão aqui seria outra coisa. O se dane está sempre na boca do adolescente, né, dos adolescentes em geral, nem todos, né? Eu digo em geral, desculpa, toda regra tem exceção. Mas esse lado crítico dos adolescentes é importante, porque você quer uma estátua na sua casa, né? Aquele filho que não interage com ninguém, que não se socializa, ele também não vai ter crescimento cultural, intelectual, moral, não vai conhecer o mundo, não vai entender as coisas. Você dá educação e onde ele for, ele vai levar o fruto que você plantou, né? Então, sem assim apelos religiosos nem nada, o que você plantou é algo que vai florir. Mas você esbarra em uma coisa que você tem que pensar no seu filho, ou filha, seus filhos em geral. Eles são espíritos em evolução como você. E eles passam por coisas que você passou lá atrás. E muitas das vezes você vai destruir a vida do adolescente numa discussão ou numa disciplina rigorosa, sem saber que lá atrás você foi igual. Um dia desse eu estava olhando na igreja, eu vi um vídeo e eu vi que as pessoas vão para a igreja e lá na igreja todo mundo é santo. É um ambiente, igreja, eu digo templo, não importa aonde você vai, todo mundo ali procura redenção, procura melhorar, então lá todo mundo é santo. Mas quando você vai para dentro do lar, na hora do sim e do não, aí que você conhece cada pessoa. E o braço firme dos pais é o que vai, e a justiça firme, austero e justo, né? Tem que ser justo, senão não vai dar certo. Você tem que ser justo com os seus educandos. Vamos lá. Número 1. Nunca volte atrás quando disser sim é sim, não é não.
Mas Jorge, eu tenho vontade de dizer sim, mas depois eu fico com pena, com medo de onde ele vai e falo não. Entendi. Você tem vontade de deixar a pessoa aí, mas depois você volta atrás. E você tem medo da pessoa morrer ou fazer alguma coisa errada. Não, presta atenção. Pense, analise, fale aquilo que você tem certeza. Adolescente, eles não têm as ocupações que nós temos. Se eles não têm as ocupações que nós temos, adolescente não tem as ocupações que os adultos têm. Vamos lá. Responsabilidades. Muda a frase. Adolescentes não têm as responsabilidades que nós temos. Mas eles têm a carga deles, porque eles têm que estar sempre preparados na escola, passar de ano para conseguir conquistar as coisas. Tem as dificuldades deles também, eles se apaixonam rapidamente, também esquecem rapidamente, sofrem muito ou não sofrem muito, gostam de brigar ou gostam de ficar calmo. Os hormônios na geração adolescente, ele ferve. Então você tem que estar dizendo sim. Porque quando você fala sim para o seu filho, sua filha, o que eles fazem? Eles se programam rápido. Com essa rede social rápido, pega o celular. Ô fulano, minha mãe deixou, meu pai deixou. Aí você volta atrás. Que vergonha. Quando você volta atrás, quebra o seu padrão de qualidade moral, porque você deixa de ser. Quando você quebra a sua palavra, você passa a ser uma pessoa sem palavra. Olha lá em cima, sem palavra. Eu colocaria ali assim, pais, né, que é literal, sem palavras, perdem seus filhos. Para os que têm palavras, mas não palavras para ajudá-los, mas para persuadi-los a irem para o caminho do mal. Então, pais que não têm palavras, pais que... Coloca lá, pais que não têm palavra. Atrapalham muito a educação e o ambiente da sua família. Ó, que legal. Pais que não têm palavra atrapalham muito a educação dos seus filhos e o ambiente da família. Porque você fala que não. Aí você fala não, ele já desarma que é um jeito para dobrar você. O adolescente ele fica assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não vou em lugar nenhum. Às vezes semana passada ele foi naquele lugar que você disse não. Ninguém me ama, ninguém me ama. Não volte atrás. Se você falou, não volte atrás. Tá bom? Então o número 1 é não volte atrás nas suas decisões. Vamos para o número 2? Qual é o número 2? É o quê? Valeu. É porque tem um papel ali que ele vira para mim o papel. Só vira. Número 2. Vamos não perder. Quando você tomar a decisão, explique. Lá em cima. Não sei qual lado aqui, pá. Quando ou no centro. Quando você tomar a decisão, explique. Você não vai porque eu não quero que você vá. Não é explicação. Gente, essa educação onde você acha que você é dono do mundo, você é um imperador, já passou. Você não fica reclamando que o militarismo, o autoritarismo, o comunismo, os países que são de hierarquias, que um manda a vida toda, ele manda, todo mundo obedece, que fica tolindo pessoas, não presta, você fala isso na frente do seu filho. Mas quando você toma suas decisões em casa, você não tem diálogo? Não. Você não atingiu os objetivos e metas? Não. Você não deve ir lá porque não é um lugar seguro ainda para você. Vai chegar uma hora que você estará mais preparado. Olha o diálogo. Não, eu não sinto segurança que você vá a tal lugar, né? Ótimo. Não tem aquele... Não, mas se eu for, você pode ir. Não. Isso aí é depois. Agora vamos lá. E se você... Não, então não... Bota lá. Não com explicação.
Mas precisa de explicar o sim? Olha a placa aí para mim, vira a placa. Precisa de explicar o sim. Ele falou lá, ele botou a placa lá assim, precisa de explicar o sim. Precisa de explicar o sim. Por quê? Porque você dá um voto de confiança. Eu quero jogar bola com meus amigos e da vez passada, pai, mãe, vocês foram, acompanharam e viram. Agora eu queria ir sozinho. Aí você fala, sim. Beleza, então eu vou, mas faça favor. Esse sim, ele é muito importante, porque você está levando tudo que você conquistou em educação na nossa casa. O problema é você não explicar as suas decisões. Então, o problema é você não explicar as suas decisões. Já colocou ali? O problema é você não explicar as suas decisões. Por quê? Porque fica respostas vazias, né? Então, explique-se. É muito bom para o relacionamento interpessoal em uma família, né? Todos ficam felizes. Mesmo ou não, ele é melhor aceito quando tem uma explicação que seja também uma explicação austera, né? Uma explicação séria de alguém que tem moral também para falar para os filhos. Se você é aquele pai que não fica dentro de casa ou a mãe que não fica de casa por motivos banais e não por trabalho ou outra coisa, então você também não tem moral nenhuma para falar nada. É melhor você esquece. Você já viu o quanto é difícil educar pessoas? Então vamos lá. Número 3. Deixa eu olhar a plaquinha. Nossa. Complicado. É muito complicado. Mas eu vou falar. 3. De novo. 3. 3, né? 3. Vai ser. Esta casa é minha. Esta casa é minha. Esta casa é minha. Ninguém tem direito de falar nada nessa casa. Enquanto você estiver sobre o meu teto, você me respeita. Tá, tudo bem. Até aí eu, mais ou menos, né? Mas se você quiser conquistar uma pessoa, traz pra você. Eu falhei nisso aí. Meu filho sabe disso. Eu já falei, essa casa é minha, se quiser você vai embora. Preste bem atenção. Esta casa é nossa. Esse quarto é nosso. Essa cama é nossa. Geladeira é nossa. Fogão é nosso. Eu preciso de você para realizar meu sonho de ser mãe ou pai. Você precisa de nós para se equilibrar na vida. Que resposta boa. Portanto, nós aqui temos regras. E as regras você pode compartilhar. Jogar o lixo fora. No momento em que a gente tomou a decisão que vai ser para o seu bem, eu gostaria que você procurasse nos dialogar, entender a responsabilidade da casa para todos nós. Essa casa não é minha. Não tem nada aqui. Meu filho, preste bem atenção. Essa casa, ela está neste momento sendo gerenciada por mim, por você, pela sua mãe, ou a mãe fala por mim, pelo você, pelo seu pai, pelos irmãos, até o cachorro. O cachorro, ele fica para cá, sobe no sofá, desce para dentro do terreiro. Então essa casa pertence a nós. Nós precisamos de fazer dela um bom convívio. Então eu convido você a participar da nossa sociedade. Você faz parte da sociedade. Hoje você tem menos poder aquisitivo e está sendo preparado para gerenciar uma casa no futuro. Gerenciar porque nem o dono da empresa é dono. Ele, é lógico, ganha todo o dinheiro, faz tudo, mas ele não vai conseguir produzir se não tiver funcionário. Então eu também não vou conseguir viver numa casa enorme de 10 quartos sozinho. Por quê? Porque a carência afetiva. Então eu preciso de ter filhos, né? No caso, eu gosto disso, ter filhos, ambiente e tal. Então se eu tenho uma pessoa para educar, é melhor que eu eduque para que ele seja coletivo e justo com seus filhos.
Nós temos que parar com esse negócio. Nós somos depositários. Nós apenas temos as coisas para satisfazer as nossas necessidades e devolver com alegria para Deus. Depois a gente vai embora. E vai, que eu estou falando, embora mesmo. É aqui, ó. Olha para onde a gente vai, o caixãozinho. É ali, garoto. Não, ali vai o corpo. O espírito. Aí o espírito já é a decisão sua. Aí você vai procurar a sua crença religiosa e vai cuidar do seu espírito, porque o assunto aqui é educação de menino. Senão daqui a pouco entra temas que não tem nada a ver com esse assunto. Agora vamos lá. Para o número 4. Qual é o número 4? Nossa. Meu Deus. Se a gente não pode voltar atrás no sino, não. Se a gente não pode deixar de explicar. E se a gente tem que parar com esse negócio de falar que nós somos dono de tudo e a pessoa que está lá não é dono de nada, porque até porque a pessoa que está lá se sente, né, que não é de nada mesmo, que não serve para nada, que não está lá, que não é dono de nada, o que ela vai fazer? Presta bem atenção. O que ela vai fazer? Agora, o número 4. Pare de dizer na frente de seus filhos, ou com eles, ou com qualquer pessoa que vai falar para eles, que você está cansado ou cansada dele. Hoje, olha lá, número 4. Pare de dizer que está cansado de seus filhos. Ou pais, parem de dizer que estão cansados de seus filhos. Fica melhor, né? A frase fica pegando todo mundo aqui, ó. Pare de dizer que estão cansados de seus filhos, né? Bota lá o pais, né? Pais, parem de dizer que estão cansados de seus filhos. Por quê? Por que você está cansado de seu filho, sua filha, seus adolescentes? Na hora de virar o olho e fazer a criança, estava bom, não estava? Ou quando você foi adotar, era o sonho de ter uma criança, seja adotada, seja... Inclusive, esse lado aí que eu vou falar daqui uns 30 segundos é o seguinte: quando você fala que está cansado da educação dos seus filhos, eu já vi muitos pais falando isso. Se eu pudesse eu não teria filho, porque filho é um problema. Eu falo direto isso. Se pudesse congelar um adolescente com 10 anos e acordá-lo aos 17, 18, e dentro desse processo de congelamento você inserisse toda a estrutura de embates da vida, seria menos doloroso para os pais e para o ambiente, porque os adolescentes, nessa fase de ebulição, o confronto é quase inevitável em quase todos os setores da família. Portanto, é uma ideia para o cientista do futuro. Eu, se eu fosse adolescente, eu era enjoadinho também quando era adolescente. Eu queria acampar, a mamãe não deixava. Eu queria jogar bola e às vezes ela não deixava. E quando eu saí de casa, né, eu senti muita falta da minha mãe. Que meu pai veio a falecer, eu tinha 14 anos, então eu tinha muita saudade da minha mãe. Quando eu saí de casa, era uma saudade muito forte. Porém, os adolescentes nos amam. Nós os amamos. Então nós não podemos dizer que somos cansados deles, né? Nós podemos dizer sim, se pudéssemos ter eles mais calmos, se pudéssemos ser mais calmos com eles, se pudéssemos dialogar melhor com eles, entender que esse processo deles é um processo natural, que toda pessoa passa, né? Aqueles movimentos rebeldes, sempre são jovens, né, de tenra idade, adolescentes com muita força para fazer tudo, sem medo de nada, né? Então acabam, coitados, sofrendo alguns acidentes e coisas assim, algumas aventuras e tal, mas cansar de seus filhos, não. Aí você está passando por um problema sério, porque você está desagradando ao Criador, né? Você pode estar cansado da luta diária, mas nunca cansado de seus filhos, né?
fazemos. A última coisa agora é o quinto, né? Isso é o último. Agora vamos para o final. Quando eu falei sobre esses 4 temas, de você estar cansado de seus filhos, de você nunca voltar atrás das suas decisões, é um resumo agora o quinto. Vamos fazer um resumo. Mostre para o seu filho a importância dele para as gerações futuras. É o número 5, você viu? Eu estou falando aqui, está lá em cima. Mostre para os seus filhos a importância deles para as gerações futuras, né? Então é isso. Cuidar, adubar e educar é muito importante. Então, mostre para os seus filhos a importância deles na existência e nesse orbe terrestre, né? Seremos cobrados quando voltarmos para as zonas espirituais, seremos cobrados pelos talentos postos em nossas mãos, né? E esses talentos são nossos filhos. Nós temos que prestar conta destes filhos para aquele que nos deu, o Criador. Muito obrigado, até uma próxima. Fiquem com